Agora sim, em condições de iniciarmos nossa análise à pandemia da Covid-19 com o professor Carlos Antunes, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, professor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa companhia. Boa tarde, Liliana, boa tarde, senhores ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite e por esta conversa de 2 minutos ou 3. Nós é que agradecemos o facto de estar connosco nesta tarde, agora fazemos-lo todas as semanas, sempre à quinta-feira. Professor Carlos Antunes, hoje dia de novos dados, é assim todos os dias, no que respeita à pandemia da Covid-19. Hoje também a acontecer a reunião no Infarmed, a esta altura a ser apresentado o plano de vacinação, portanto muitos assuntos a acontecerem num só dia. Professor, que análise é que faz então à situação da pandemia no nosso país, atendendo aos últimos dados? Primeiro, uma palavra de otimismo. O otimismo resulta do facto de nós termos conseguido achatar a curva e, portanto, à semelhança do que tem acontecido nos países europeus, estamos já num processo de inversão da curva de incidência e, portanto, com evidência de redução de casos. Contudo, estes últimos 2 dias são números muito baixos porque trazem um déficit de análises do fim de semana prolongado. Portanto, nós sabemos que sempre nos fins de semana e também nos feriados há laboratórios fechados e, portanto, os números depois reportados nos dias seguintes são obviamente mais baixos. Mas estaremos certamente com a redução da incidência, dado que trabalho com uma curva de dados corrigido à data de sintomas e esse é, digamos, o principal conjunto de dados que nos dá indicação da evolução da epidemia. Já passámos o pico que deve ter ocorrido, que ocorreu ali entre 18 a 21 de novembro e com o máximo de 5.700, 5.800 casos, em termos médios, claro, e essa tendência tem-se vindo a verificar. Isso foi reportado também já hoje na reunião da Infarmed, com as regiões do Norte e de Lisboa na dianteira, digamos, foram os primeiros a alcançar o pico e, portanto, com uma redução já efetiva de casos. A região centro está a passar pelo pico, ainda está ali com o RT, ainda está na zona de 1, mas com tendências também de diminuição. E, portanto, a primeira palavra é de otimismo, não só porque estamos, à semelhança dos países europeus, a controlar a epidemia, e estamos no bom sentido e, portanto, que as medidas estão a surtir efeito, mas o outro lado também do positivismo tem a ver com as notícias que têm vindo sobre a vacinação e, portanto, a perspectiva, embora tenhamos que manter algumas expectativas um bocado em baixo, não levantar muito as expectativas sobre a vacinação, será faseada e, portanto, temos de manter alguma calma, mas temos que saber que ainda vamos levar alguns meses com estas medidas de contenção da epidemia para controlar o número de incidência, mantê-lo relativamente baixo, por forma a evitarmos terceiras vagas, outros surtos que possam surgir. No início do ano, não é? Professor, aproximamos-nos contudo do pico no que respeita aos óbitos, portanto não será em número tão elevado como se previa, mas estaremos para atingir ainda esse pico até ao final do ano. Sim, os óbitos, por surpresa nossa, não seguiram, digamos, a trajetória que era previsível e que acontece nos outros países. Portanto, nós acompanhamos, obviamente, a evolução das duas curvas, quer no nosso país, quer nos países de dimensão semelhante à nossa e nos outros países europeus, e nós não atingimos um pico tão elevado como indiciava a tendência do aumento de óbitos. Portanto, estabilizámos ali num planalto de 75 óbitos, hoje foram 79, ontem 60 e qualquer coisa, e portanto estamos numa média de 70 num planalto basicamente nos 75, entre os 75 e os 80. O que indica de facto que provavelmente não vamos subir muito mais do que isso, e acontecer aquilo que se verifica nos outros países e também que verificou na primeira vaga, é que ao fim de 15 dias, 3 semanas, de começarmos a baixar o número de casos de incidência da Covid, começamos também a observar uma diminuição de óbitos. Isso obviamente é o aspecto positivo da parte da letalidade, contudo há que ter a atenção que obviamente vamos continuar a verificar todos os dias um número com algum significado de óbitos e o número acumulado de óbitos é também ele inferior relativamente às primeiras, digamos, às previsões anteriores. Estaremos agora acumulados, em termos acumulados no final do ano, chegaremos acima dos 6.000. Não arrisco a dizer exatamente qual é o valor, porque obviamente iria errar, mas certamente dentro dessa margem.
Já hoje foi adiantado entre os 6.000, 6.500. Sim, exatamente, mas será nessa ordem de grandeza. O que é obviamente preocupante é que se observa um número extra de óbitos que não estão identificados com a Covid diretamente, mas que sabemos certamente têm uma relação indireta com o facto do combate à Covid, de ter limitado o acesso aos cuidados de saúde, aos exames de diagnóstico, e também um receio por parte da população, que obviamente a comunidade médica tem vindo a realçar que as pessoas devem ter confiança no serviço de saúde, nos hospitais, porque a segurança lá é máxima e, portanto, não devem abdicar de fazer esses diagnósticos que dizemos que têm que fazer. Portanto, o que eu estava a dizer é que era expectável, e sabe-se que nestas situações de epidemia, de pandemia, há sempre uma mortalidade associada, indireta, ao próprio combate da epidemia, e, portanto, nós estimamos que por cada 10 óbitos de Covid, haja mais 7 adicionais associados de forma indireta à Covid. O que quer dizer que iremos ter na ordem dos 10, 11 mil óbitos a mais. Relativamente já ao excesso de mortalidade que temos vindo a observar, como foi, aliás, notícia ontem, de que a nossa população está a diminuir, porque o número de mortes já é superior ao número de nascimentos, e continuamos nessa tendência de diminuição da população, e este ano, obviamente, o número que iremos ter de mortalidade irá ainda reforçar mais essa tendência de diminuição da população. Muito bem, professor Carlos Antunes, hoje acontece então uma série de encontros, também o Presidente da República está a ouvir os partidos políticos e espera-se também o anunciar novas medidas para os próximos dias até ao final do ano. Daquilo que é o seu conhecimento, perspectivam-se medidas semelhantes às que estamos a vivenciar agora? Vamos ter um Natal restrito ao nosso núcleo familiar? O que é que nos pode adiantar? Certamente que sim. Se nós olharmos para as notícias dos outros países, verificamos que é exatamente o mesmo que os outros países estarão a fazer, né? Alguns estão a aliviar já as medidas, países que estão um bocadinho mais à frente de nós em termos de recuperação, de redução de casos. O que se observa é que os países, quando aliviam as medidas de forma progressiva, evidentemente, para retomar a atividade, nota-se uma desaceleração da queda de casos, ou seja, começam a diminuir com uma velocidade mais baixa, com uma taxa mais baixa. Isso é expectável e, portanto, os especialistas hoje também referiram isso e recomendaram aos políticos que não devemos aliviar as medidas de um momento para o outro, elas têm que ser progressivas e tem que se monitorizar o efeito desse alívio de medidas, nomeadamente com os indicadores que nós estamos a monitorizar. A recomendação é que, de facto, se nós continuarmos com esta tendência, posso dizer que já estamos numa taxa de redução diária de menos de 3,1% de casos diários. Isso quer dizer que nós podemos reduzir a metade em 22 dias, ou seja, podemos, se continuarmos com esta tendência, chegar a 11, 12 de dezembro na ordem dos 2.000 casos, e se continuarmos nessa tendência, que é difícil, podemos chegar ao Natal com um número inferior a 1.000 casos. Isto seria bastante bom. E, portanto, a recomendação, primeiro, é de que as medidas não sejam aliviadas assim, sem mais nem menos, com algum critério, e bem pensadas e de forma obviamente diferenciada de município para município em função da gravidade e do risco que cada município tem. Há um receio, e os especialistas também fizeram referência a isso, há um receio, tal como todos os países estão também a supor isso, de que a época festiva do Natal e fim de ano, mesmo com estas medidas restritivas de mobilidade e do número de pessoas por jantar ou por convivência familiar, e o limite também do recolher obrigatório um bocadinho mais estendido até à meia-noite ou 1 hora, possa mesmo apesar disso, possa aumentar a incidência e resultar num ressurgimento de surtos pós-época festiva, ou seja, no início de janeiro podemos vir a observar algum aumento de casos. E os especialistas chamam a atenção de que se nós conseguirmos reduzir significativamente a incidência até ao final do ano, esse ressurgimento de casos não será significativo, não terá expressão como teve a segunda vaga ou mesmo a primeira, dado que parte de um valor de incidência muito baixa. Se nós não conseguirmos diminuir a incidência até valor significativamente baixo, então o ressurgimento de uma terceira vaga parte de um patamar mais elevado e pode, obviamente, condicionar aí ser mais expressivo em termos de incidência. Portanto, a recomendação é, por um lado, ter cautela com as medidas de restrição que se mantêm até ao final do ano, elas são fundamentais para conter o contágio, trazer esses contágios e a incidência para números relativamente baixos,
para que depois o aumento de casos que se possa verificar eventualmente em janeiro não tenha grande expressão e seja de facto fácil de controlar depois com algumas medidas mais pontuais. Muito bem. Professor Carlos Antunes, quero que olhe comigo já daqui a pouco também para a situação no Concelho de Oliveira do Hospital. Antes disso, como é que encara e avalia a situação no nosso país comparativamente com outros países? Como eu disse há pouco, e portanto reforçando isso, nós estamos exatamente a seguir a tendência. Há alguns países mais à frente, como a França, a Irlanda, a Itália, a República Checa, a Bélgica, a Holanda, a Suíça. Há países que estão um bocadinho mais atrasados, como a Alemanha e Portugal, que iniciámos agora, mas há ainda países como a Sérvia, a Ucrânia. A Sérvia está a chegar agora ao pico. A Polónia já atingiu, já passou, a Rússia continua a subir significativamente o número de casos e a letalidade também, a Grécia também já iniciou o processo, a Dinamarca estará a atingir o pico, a Noruega também já atingiu, portanto nós estamos no caminho idêntico aos países que seguiram o mesmo tipo de medidas. Por exemplo, a Suécia continua ainda numa ascensão, portanto ainda não está sequer definido. Tal como aconteceu na primeira vaga, a Suécia iniciou as suas vagas posteriores, portanto sempre com um bocado algum de atraso. Sabemos que os critérios de testagem na Suécia não são os mesmos que nos outros países, as regras também são as mesmas. Sabemos que obviamente que a organização social é diferente e portanto o impacto das medidas mais ligeiras, embora muitos pensam que não há, mas há medidas efetivas, tem também impacto. A Suécia já vai nos 5.000 casos, portanto continua a subir. É um bocado difícil monitorizar a Suécia porque os dados não saem todos os dias e depois eles são redistribuídos, um bocado complicado de seguir, mas é um dos países que, como a Sérvia, ainda não e a Dinamarca ainda não atingiram o pico. Mas nós estamos de facto no caminho dos países e estamos a seguir um bocadinho, tal como a Itália, e ouvimos também ontem a Inglaterra, acabou a confinamento geral e vai entrar num confinamento regional, ou seja, diferenciado de região para região. Vão continuar a ter 43% do território em risco máximo e, portanto, são zonas, 43% do território em que não há, os restaurantes não podem abrir e, portanto, mais um conjunto de outras restrições. E, portanto, todos os países estão, digamos, a entrar numa fase de alguma cautela, com uma diminuição das restrições, mas sempre com uma monitorização constante da epidemia, tal como nós estamos a fazer e, portanto, obviamente não estamos muito longe e acho que estamos a iniciar um bom processo de redução da incidência. Claro que ainda há focos, há a região do Grande Porto, há a zona do Tâmega e Sousa, que ainda obviamente são obviamente alguma preocupação. Há concelhos como o Freixo de Espada à Cinta, que tem uma incidência acumulada de 3.153 casos. Isto significa que são 31 infectados por cada 1.000 habitantes, ou seja, 3,1%, isso é muito. A nossa região do Oliveira do Hospital está inserida ali num conjunto de concelhos que, à volta, tem incidência mais ou menos controlada, né? Embora também haja outros à volta do Oliveira do Hospital que estão com incidência um bocadinho mais elevada. Né? Exatamente, como Oliveira... que está acima de 600 casos. Agora, por 100.000 habitantes, não é? Por 100.000 habitantes, esses números. Sim. Pronto. Para ser comparável, não é? Sim. Porque senão depois tem que estar a dividir pela Muito população. bem. Portanto, no caso do Oliveira do Hospital, convido então a ajudar-nos a olhar de facto para estes números. Desde o dia 27 de novembro até ao dia de ontem houve um aumento de mais 22 novos casos. Portanto, no total temos 42 casos ativos no Concelho. Ontem o Presidente da Câmara apelou à população para que tenha cuidados redobrados para evitar então que o Concelho integre a lista dos concelhos com risco elevado de contagem. Professor, a esta altura, em que situação é que o Concelho se encontra? Eu, de facto, reforço essa questão, a cautela e a precaução por parte das pessoas. O processo dinâmico da progressão da pandemia é um processo um bocado aparentemente errático, mas ele basicamente segue um conjunto, uma onda que progride por país. Portanto, quando nós temos regiões que já foram muito assoladas pela incidência, o próprio comportamento das pessoas e a percepção que as pessoas têm do risco leva a que as pessoas tomem medidas e se acautelem e saibam comportar-se de forma a baixar a incidência.
ao passo que os concelhos e os municípios que no seu conjunto ainda não foram atacados severamente, há uma tendência obviamente de aliviar e de descurar um bocadinho as medidas. E o vírus está exatamente à espera dessas oportunidades, não é? Porque o vírus não tem asas, não voa, somos nós que o transportamos, somos nós que o levamos, e portanto, como há uma grande mobilidade, nomeadamente ao nível do hospital para o centro da região, que é Coimbra, há obviamente um potencial de transmitir e trazer o vírus para a região, e depois, se não tivermos cautela com os convívios sociais que temos, nos cafés, nos jantares, nos grupos de amigos, na convivência familiar, depois, obviamente, podemos observar, de facto, essas situações que são significativas. Repare, o aumento de 22 casos em Oliveira é um aumento de 100% numa semana, não é? Exatamente, 42 sim. casos, 42 casos ativos significa que vocês estão, a Oliveira Hospital está com uma incidência acumulada na ordem dos 210 casos por 1000 habitantes, e já está próximo do limiar dos 240, o que depois, se acontecer, ficará com nível amarelo, não é? Portanto, o que depois implica também medidas mais restritivas, não é? Exatamente, isso implica logo o município adotar um conjunto de medidas que obviamente são restritivas para as pessoas. Seria bom de evitar, certamente, estes pulsos de aumentos de casos que são explosivos, normalmente acontecem com uma ou duas pessoas que, com descuidado, acabam por transmitir várias pessoas, e depois essas várias pessoas transmitem outras. Têm que ter cuidado e a noção de que há pessoas que os assintomáticos transmitem a doença, transmitem o vírus, tá? Apesar de não terem sintomas ou sintomas ligeiros, eles são um risco elevado. E sendo pessoas que não são testadas, os assintomáticos que não são testados circulam normalmente pela população, vão infectando, mesmo que seja uma taxa inferior, vão afetando e vão criando, digamos, uma bolha que depois vai crescendo. Acaba cada um proteger-se, não é? Claro, proteger e proteger os outros, não é? Portanto, nós, ao usarmos máscara, não só nos estamos a proteger, mas estamos também a proteger os outros. E, portanto, essencialmente, o distanciamento físico, a proteção da máscara em zonas onde há acumulação de pessoas, onde nós trabalhamos, como eu vi-vos hoje de manhã a entrevistar a nossa colega Cristina Borges, com máscara. Portanto, esse é o cuidado que tem que se ter. E quando, obviamente, quando há distanciamento e há um lugar arejado, como o ar livre ou mesmo os espaços abertos nas esplanadas, pronto, aí obviamente pode não se justificar. Mas essas duas regras são básicas. E depois tentar não misturar famílias. Os jantares, eu tenho um exemplo de uma família amiga, tiveram um jantar de 8 pessoas, 2 famílias, 2 irmãs, e acabaram por ficar 6 infectados. Pois. Só uma delas é que teve sintomas um bocadinho mais fortes, e foi a que fez o primeiro teste e foi a que identificou, e portanto todos os outros foram obrigados. Se essa pessoa não tivesse sintomas um bocado mais fortes e se não fosse testada, teríamos 6 pessoas que andariam a circular entre vizinhos e amigos infectados e eram potenciais para levar mais infecções. Conseguiram identificar, ficaram isolados, cumpriram rigorosamente o isolamento, e isso é outra recomendação que se faz às pessoas. Não escondam o facto de estarem positivos. Transmitam aos amigos, à família, não criem aqui um problema de estigma e de tabu e de medo. É fundamental que os nossos amigos e os nossos familiares saibam que a gente está infectada, os informamos, mantemos-nos isolados, porque ao fim de 10 dias estamos livres da infecção. E foi graças a isso que aqueles 6 amigos não infectaram mais ninguém, porque de facto cumpriram rigorosamente o isolamento, e os que não foram infectados cumpriram também os 14 dias de quarentena e estancaram ali, digamos, a cadeia de transmissão. É essa consciência. É isso que é preciso fazer, não é? Estancar este contágio da Covid-19. Exatamente. Professor Carlos Antunes, muito obrigada por mais esta partilha dos seus conhecimentos relativamente à evolução da pandemia no nosso país, no mundo, e também com este contributo para o Conselho de Oliveira do Hospital na análise aos números concelhios. Muito obrigada, uma boa semana, até à próxima semana. Obrigado, Liliana, até à próxima semana.